Se você tem medo de atuar como fisioterapeuta pélvica, esse vídeo é para você. Porque eu sei que quase nenhum fisioterapeuta começa confiante. Isso é bem mais comum do que parece. E o problema não é você sentir medo. O problema é quando você deixa esse medo te paralisar. E isso acaba te impedindo de começar. E também de crescer dentro da área. E eu vejo isso, gente, o tempo todo. O tempo todo eu recebo esse tipo de conversa, né? Esse medo. Na conversa mesmo que eu tenho com a minha aluna, durante a aula de mentoria, e até mesmo na diversas mensagens que eu recebo todo santo dia pelas redes sociais. E eu sei que são fisioterapeutas extremamente capacitadas, que têm vontade, que têm um olhar sensível para o paciente, mas que acabam travando por insegurança. E isso é uma coisa que quase ninguém fala. A gente tem medo de falar que a gente é insegura, não é verdade? E hoje eu quero falar para você exatamente sobre isso. Primeira coisa, deixa eu falar para você que o medo, ele não é fraqueza. Na maioria das vezes, o medo é um sinal de responsabilidade. E um dos medos mais comuns que eu vejo, né, com diversos fisioterapeutas, é o medo de machucar o paciente. Principalmente porque a gente fala de gestante, né? Então é o medo de causar uma dor, é o medo de tocar na paciente e daí não saber ao certo o que fazer, é o medo de chegar para cima da tua frente e fazer a tua avaliação, e aí na hora de ir para a maca, na hora de fazer a avaliação do assoalho pélvico mesmo, não saber o que fazer, não saber o que tocar, de que forma tocar, de que forma falar com a pessoa, e até mesmo saber aonde vai o limite de cada corpo e o limite de cada pessoa, né? E isso aqui é algo que você vai ouvir muito, né? O medo, ele não é preparo, né? Muitas vezes você está preparada, só que o medo, ele te paralisa. E ele mostra que você entende o peso e o cuidado que você precisa com aquela mulher. E outro medo que acontece muito, né, que é muito frequente, é o medo de você não saber o suficiente. Aquela sensação que quando a paciente vai chegar na tua frente, você pensa assim, e se ela me perguntar algo que eu não vou saber responder? E se aparecer no meu consultório algo fora do que eu já estudei? E se eu travar no meio do atendimento? E eu sei que nenhuma profissional sabe tudo. Isso eu posso garantir para você. Não tem como todo mundo, né, alguém saber tudo. E as fisioterapeutas mais seguras, elas não são aquelas que sabem tudo. As fisioterapeutas mais seguras são aquelas que conduzem a situação de forma clara e tranquila. E isso também tem acontecido de forma ética, né? E eu sei que um outro medo que acontece e que dificilmente as pessoas admitem que ele acontece, né? Mas que ele pesa muito, 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 é o medo de não ser levado a sério. É o medo do que a paciente vai pensar do teu atendimento, do que os outros profissionais vão achar daquilo que você fez, daquilo que você falou para tua paciente, ou da tua paciente perceber que você está insegura durante o atendimento. E eu quero te contar que a autoridade, gente, ela não nasce pronta. Ela precisa ser construída. E um atendimento, isso é construído um atendimento após o outro, né? Na decisão após a outra, na tua postura na hora de atender tua paciente, a forma como você se posiciona diante da tua paciente e também diante de outros profissionais, né? A gente tem muito medo por se cobrar de uma delas. A gente tem medo também de cobrar a paciente, né? A gente tem medo de passar o nosso valor para ela, a gente tem medo de divulgar o nosso trabalho, ou às vezes de escolher uma área e realmente assumir essa escolha de forma simples, né? Uma verdade que a gente vai carregar ao longo da vida. Mas eu falo para você também, que quem não se posiciona acaba se escondendo. E aí o mercado não enxerga você e você não se destaca, né? A gente precisa prestar atenção nisso, porque isso é uma coisa muito importante. Todo medo que não é superado antes de você começar, ele te paralisa. E ele não deixa você seguir o teu caminho de forma clara, de forma tranquila, de forma saudável entre você e teu paciente, né? E você acaba não adquirindo confiança. Só que a confiança, ela não vai vir antes da tua prática. Você precisa estar no dia a dia clínico, você precisa ter um método seguro, você precisa repetir esse método, você precisa ter orientação.
E isso também vem da troca com outros profissionais, né? Quando você tem uma direção clara, um caminho que alguém já percorreu e consegue te ajudar, te direcionar, isso fica mais fácil. Porque você consegue observar o que fazer, o que não fazer, você consegue observar para que caminho você deve seguir, né? E com isso, o teu medo e a insegurança eles vão diminuindo. Outro medo muito comum é o medo de se posicionar. É o medo de cobrar o paciente, passar pelo real valor. É o medo de se divulgar nas áreas sociais, nas redes sociais. E é o medo de escolher realmente uma área e assumir essa escolha. Só que a verdade em relação a tudo isso é muito simples. Se você não se posiciona, você não é vista. E quem não é vista não é lembrada, né? Então, se você se esconde, o mercado não vai te enxergar. E com isso você vai acabar não superando esse teu medo. E esses medos que não são superados antes de você começar, eles vão ser superados durante o caminho. Você precisa ter confiança. E a tua confiança ela só vai vir com a prática. Não tem como você ser confiante antes de estar no consultório, antes de estar com os meus pacientes. A confiança, ela sempre vai vir depois. A gente tem que começar com medo mesmo. E depois a gente vai adquirindo segurança. Porque a segurança e a confiança, ela vai vir sempre com uma metodologia clara de avaliação e tratamento. Ela vai vir com repetição. Então, quanto mais você atende, melhor você torna esse teu método de avaliação e de repetição. E mais fácil fica o teu processo. E quando a gente ainda fica muito insegura nesse caminho, a gente precisa de orientação. E essa orientação, muitas vezes, ela vem na troca com outros profissionais. Outros profissionais que já estão nesse caminho. E só o fato de você conseguir, às vezes, observar o que a outra pessoa faz, entender o que a outra pessoa faz, conhecer o caminho que essa outra pessoa percorreu, diminui já um pouco dessa tua insegurança. E nem sempre vai fazer esse medo desaparecer no completo, né? Mas isso porque o medo, você deixa o medo mandar em você, né? E sentir medo não é sinal de que você está indo no caminho errado. Muitas vezes, sentir medo é exatamente o contrário. Quando você sente medo, você mostra que você se importa, que você leva um cuidado da tua paciente a sério, que você não precisa atravessar todo esse processo sozinha. Se esse vídeo ele faz algum sentido para você, se de alguma forma você se identificou com esses medos que eu falei, eu tenho um grupo gratuito no meu WhatsApp. E lá eu aprofundo muito essa conversa. Eu explico e eu consigo ajudar diretamente outros profissionais, né, outros fisioterapeutas, a se sentirem mais seguras, tanto na prática clínica quanto no desenvolvimento aí de todo o processo, né, da fisioterapia pélvica. E se você tem desejo de conhecer um pouquinho mais, o link ele tá na descrição, né, aqui desse vídeo. Eu espero você lá nesse grupo para que a gente consiga continuar essa conversa e que eu possa te ajudar de forma mais clara e contínua a superar os teus medos.